especificamente nesse PowerPoint, eu mostro algumas ferramentas básicas que são importantes para o processamento de fontes, né, e de dados na área de relações internacionais. Vocês já viram no tópico sobre revisão bibliográfica, né, revisão e levantamento da literatura, como é importante vocês fazerem uma boa pesquisa bibliográfica amparada por um bom levantamento de literatura, um bom levantamento bibliográfico. Alguns softwares ajudam isso, o Publish or Perish é um software interessante. Há outros softwares, tem um vídeo do Publish or Perish que eu vou deixar específico nesse tópico 13 da aula, mas também tem algumas outras ferramentas que a gente acaba deixando passar, né, passando batida, e essas ferramentas acabam sendo muito importantes em alguns momentos do nosso trabalho. Entre elas, leitor e editor de PDF. Hoje, cada vez mais, a nossa quantidade de materiais que a gente analisa para as pesquisas é geralmente em PDF ou em e-book. Então, para e-books, eu sugiro o Kindle ou outra ferramenta que vocês possam acessar e-books comprados. E para PDFs, artigos científicos e e-books em PDF, eu sugiro que vocês usem um tipo de leitor de PDF que possibilite vocês, muitas vezes, marcarem o texto. Vou pegar aqui um exemplo, né, o PDF Reader aqui, o Foxit, é um que eu utilizo. Ele tem algumas, me parece, pelo menos nessa versão para computador, para desktop, mais confiável do que o Adobe Acrobat Reader, e ele tem algumas funções interessantes de comentários. Então, vou pegar aqui um exemplo de um material aqui específico, que eu posso fazer marcações, eu posso muitas vezes comentar, se eu quiser, inserir uma nota e fazer um comentário. Isso é muito importante para quando você está trabalhando com arquivos em PDF e não precisa fazer necessariamente uma ficha de leitura formal, se não for o caso, você está analisando talvez por uma primeira vez o texto, e ajuda bastante você simplesmente ter um bom leitor de PDF, uma boa ferramenta de leitura de PDF com cores específicas para o que vocês vão fazer, que vocês se entendam especificamente nas cores que vão utilizar. E às vezes quando você tem celular também, esse leitor de PDF para o celular também ajuda. No celular eu prefiro o Adobe Acrobat Reader, né, PDF Reader, e esse aqui do computador eu prefiro o Foxit. Por várias questões, o Foxit dá muito problema no celular, senão eu utilizaria ele. Então vocês podem vir fazer highlight, vocês podem utilizar, por exemplo, deixa eu só fechar aqui, se eu conseguir, né? Aí. Se vocês podem, na parte de comentários, vocês podem escrever, fazer notas, escrever alguma coisa aqui do lado, né? Com typewriter, isso é básico. Escrever uma nota específica que vai aparecer para a pessoa, pode ter o seu nome ou ser anônimo, né? Para pareceres é importante, você vai um parecer sigiloso. E tem até umas ferramentas que eu gosto aqui de setinhas e tal, para mostrar a parte do texto que é mais importante. Então, uma ferramenta, essa aqui é o Phantom PDF, ele também tem uma acessibilidade que é interessante aqui, que é a assinatura de documentos, como vocês precisarem, mas mais importante que eu queria mostrar aqui, Comment, Comfort, sim. Quando você tem um PDF que está em imagem, e aí você não consegue, por exemplo, selecionar o texto, ele tem uma ferramenta que é o OCR, que você transforma o OCR, você transforma este arquivo em um arquivo que o leitor de PDF reconhece o texto, e não é só uma imagem. Então isso ajuda muito com aqueles PDFs antigos, xerox que vocês têm. Então o leitor de PDF é muito importante, cada vez mais importante para o nosso processamento, né, da pesquisa. Organizador e processador de dados, pode ser o Excel, pode ser o Google Planilhas. Vai ter na aula 14 uma pequena videoaula sobre como usarmos esses processadores de tabela, né, organizador e processador de dados. Então, esperem que vocês vão já acessar esse material. E um gestor de referências bibliográficas. Vocês podem gerir as referências bibliográficas no seu próprio Excel, colocando nas linhas ali a referência, o autor, o ano, a data. É uma forma de você organizar, exportando também do Publish or Perish as suas referências, mostrando então o que são as referências prioritárias para você ler antes e ler depois. Mas existe também um bom gestor aqui de referências bibliográficas que ele não faz só isso, ele também faz ele é não só um gestor, mas ele é uma ferramenta de citação bibliográfica. Não sei se está instalado aqui no meu computador, o nome dele é Mendeley. Tá? Você coloca ali o cadastro da referência bibliográfica e depois, quando você estiver lá no Word fazendo o seu arquivo, o seu texto,
você seleciona para inserir uma referência bibliográfica e puxa aquela referência bibliográfica lá do Mendeley. Eu vou fazer um videozinho específico em outro momento sobre o Mendeley, mas por hora não é o principal desta aula, tá? Essas ferramentas básicas vocês podem ir correndo atrás ao longo do curso, ao longo dos materiais que vocês vão produzindo, dos artigos que vocês forem produzindo. Mas já vale a pena vocês se inteirarem sobre isso. Sobre duas questões aqui que eu gostaria de salientar, tá? Fontes secundárias e fontes primárias, tá? Vocês vão ver que existe uma diferença fundamental, né, nos dados, né, da documentação indireta que a gente vai utilizar. Essa documentação indireta a gente pode chamar de uma documentação de dados indiretos ou dados secundários. Existe uma diferença entre fontes secundárias e dados secundários, né? Fontes secundárias são aquelas de pesquisa bibliográfica, de livros, textos, revistas, jornais, que vieram e já foram processados por um autor. As fontes primárias, elas não foram necessariamente processadas por autores, elas são dados crus, sejam dados primários que a gente coleta ou dados secundários que a gente obtém de alguma plataforma, de um banco de dados. Então, as fontes primárias, elas podem vir de dados primários ou dados secundários. Os primários é aquele que a gente coleta por meio de pesquisa de campo. E os dados secundários é aqueles que a gente busca em plataformas de pesquisa. Eu vou tratar hoje especificamente dos dados secundários nas fontes primárias, tá? Antes disso, nas fontes secundárias, que são as fontes já processadas por outros autores. Vocês vão atrás delas quando vocês já tiverem definido o tema e, de alguma forma, a delimitação do tema. Lembrem daquela aula, se não me engano é a aula 10, sobre tema e levantamento bibliográfico. No levantamento bibliográfico, vocês podem, desde iniciar esse levantamento a partir de conceitos, por dicionários, tanto de língua portuguesa quanto dicionários científicos, enciclopédias, por pesquisa bibliográfica mais orientada, pelo meio do Google Scholar, né, o Google Acadêmico, o Publish or Perish, o portal de periódicos da CAPES, né, ou fontes de notícias mesmo. Então, esses elementos aqui já estão mais ou menos tratados naquela aula sobre levantamento bibliográfico. O ponto fundamental aqui da aula de hoje são as fontes primárias e não as fontes secundárias. E especificamente as fontes primárias que a gente obtém de plataformas ou de bancos de dados já consolidados, ou seja, dados secundários, dados que a gente não levantou, que outras organizações levantaram. Eu vou mostrar algumas delas, né? Desde plataformas que nos disponibilizam dados abertos, né, que não são dados que têm algum tipo de segredo governamental, e esses dados abertos eles vão ser geralmente quantitativos, eu vou ter índices específicos sobre democracia, sobre desigualdade social, valores ou indicadores sobre riqueza, PIB, PIB per capita. Então, muitos dados vão poder nos ajudar no nosso trabalho e esses dados geralmente são buscados, podem ser encontrados em plataformas abertas, plataformas que nos auxiliam bastante. Tanto do ponto de vista geral, então plataformas que têm muitos dados, aqui é Data Bank, né, World Data Bank, a plataforma de dados do Banco Mundial, e aqui no Brasil, especificamente, uma plataforma principal é o IBGE. Já para dados específicos, a gente pode procurar dados sobre democracia, por exemplo, né? Há dois institutos bem importantes que produzem índices, indicadores de democracia, Freedom House, o Polity4. Então, procurando por meio do Google, né, esses termos, vocês vão poder ir até esses bancos de dados e encontrar fontes, né, referências de dados que vocês vão poder baixar e processar por meio de um aplicativo de planilha, tipo Excel, que eu vou mostrar no vídeo posterior como que isso é feito. Aqui eu vou mostrar mais ou menos como né, como pegam-se esses dados. Dados comerciais de desenvolvimento, então tem o World Trade Map, eu vou abrir aqui para vocês como exemplo, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, fugiu aqui, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico dos países ricos, digamos, os países desenvolvidos. O FMI também tem plataformas de bancos de dados importantes, com muitos indicadores, né, com vários indicadores. Missões de paz, então dentro da plataforma do Departamento de Peacekeeping Operation, né, da ONU, também há um bocado de informações sobre contingentes, sobre contribuições, sobre a parte financeira das missões de paz. Também alguns indicadores, por exemplo, sobre poder, capacidades estatais. Eu vou entrar em alguns desses bancos de dados para vocês verem como funciona. Também a gente poderia, eu acho que o Google tem uma plataforma de estatística que você consegue puxar por ali mesmo alguns desses dados.
Eu não gosto particularmente de usar essas plataformas que você já sai com os gráficos prontos, a tabela pronta. Eu gosto de baixar os dados para processar via Excel, porque daí eu tenho mais controle se esses dados estão sendo processados de forma correta ou não. Eu sugiro que vocês façam isso, porque daí vocês vão ser autores do gráfico, autores do processamento de dados. Quando a gente está lidando com dados científicos, isso vale muito a pena, né? É muito importante. Vocês têm autoria do processamento dos dados também. Portanto, então vamos aqui numa dessas plataformas, eu vou no Word Data Bank, novamente no Word Data Back. Deixa eu puxar aqui, é aqui. Ó. Então, no próprio Google, eu posso procurar, né, Word Data Bank. No Word Data Bank, o vídeo que eu vou colocar aqui sobre o Excel, ele já mostra um pouquinho disso, né, como que eu consigo procurar alguns dados aqui. Então, o banco de dados dentro do Word Data Bank é quase como uma plataforma de bancos de dados, de programas do Banco Mundial que vão direcionar esses dados para um ou outro perfil. Então, vocês têm bancos de dados sobre nutrição e estatísticas populacionais, bancos de dados sobre gênero, bancos de dados sobre educação, bancos de dados sobre capacidade estatística, né, de cada país, que não é tão importante, e um dos bancos de dados que é mais importante aqui, que tem, digamos, mais variedade de opções, é o World Development Indicators. Tá? Vocês também podem filtrar por país. O mais interessante de filtrar por banco de dados é que aqui dentro do banco de dados, você clica, abre, né, você pode selecionar, depois você vai selecionar país, o tempo, né, quantos anos você quer que esse dado apareça, as séries que você quer. Então aqui justamente as séries são as variáveis que você quer tentar procurar, mais especificamente os indicadores, né, porque isso pode ser mais indicadores para as variáveis de vocês. Vou procurar aqui, sei lá, adultos recentemente infectados com HIV, tá? Esse aqui eu poderia produzir um indicador, eu nem sabia que existia isso, hein? Isso aqui é novo. E um agregado. Posso concluir um indicador agregado, ou porcentagem e tal. Posso produzir esse tipo de indicador. Vou pegar um país aqui, sei lá, Argentina, Angola e Argentina, tá? E em os 5 últimos anos. E vou aplicar as mudanças e então eu tenho aqui os valores, 20 mil, 19 mil, tal, adultos entre 15 e 49 anos recentemente infectados pelo HIV. Eu posso filtrar pelo país, vamos ver se a Argentina tem nesses últimos 5 anos dados, uma diferença, né, 5.400, sempre lembrem que bancos de dados internacionais eles vão ter a forma de referenciação numérica geralmente da língua inglesa, então você vai ter a vírgula invertida no lugar do ponto. Então sempre lembrem isso, a anotação deles é diferente, e aí quando você vai baixar você pode ir lá no Excel mudar, pois no vídeo de Excel isso já vai aparecer. Você não faz muita coisa com o próprio site, não seria o caso de você dar um print e botar no seu trabalho isso aqui. O ponto fundamental é você baixar, tem aqui uma opção, né, de baixar table, aqui está no formato de table já. Ele já produz até gráficos aqui para você no próprio site, mas eu não acho que seja algo que ajude muito, importante para um trabalho científico. Para a gente consultar e fazer uma primeira observação até funciona, mas para usar no trabalho científico não daria para você simplesmente copiar e colar lá, até porque está em inglês, então você tem que processar. O Word Data Bank é isso, tem uma plataforma, tem o World Trade Map, que eu acho bem interessante também. Deixa eu ver aqui o World Trade Map. Aqui são estatísticas comerciais. Bem interessante também esse banco de dados aqui, porque você pode, sei lá, selecionar fluxo de comércio de país para país, por produto, por serviço, importação ou exportação. Eu vou pegar aqui, por exemplo, sei lá, Brasil e China, tá? Brasil, tá por produto. Então eu vou pegar aqui, ó, Brasil, Brasil com Z, como banco de dados em língua inglesa, né? E eu quero um parceiro comercial. Quanto que o Brasil tem exportado para a China? Certo? Então aqui, ó. Ok.
E eu quero ver isso em série temporal, por anos, né? Por vários anos. Então vamos ver o que nos aparece aqui. Eu tinha falado exportado, né? Eu botei importado. Mas não tem problema, a gente pode mudar aqui depois. Ó. Depois que já foi produzido o indicador, né? Os dados já foram levantados, a gente pode organizar. Então, aqui ó, já tenho até uma comparação de importações do Brasil, da China, exportações da China para o mundo e importações do Brasil para o mundo, até para você fazer cálculos de proporção, se for o caso, né? Aqui por produtos também, né? Tem o código do produto, o tipo de produto, aqui o valor total. Então a gente vai ver que as importações do Brasil e da China aumentaram nos últimos 3 anos. Tá? Então eu poderia colocar, por exemplo, não fazer por produto e fazer por... tem várias páginas, inclusive, ó. Eu posso... Opa, aqui tá gravando o vídeo não ajuda. Eu posso botar... Ó, tem períodos anteriores. Vamos ver o que aparece aqui. Aqui são vários produtos. Vai aumentando a lista de NMC, né? Que são produtos já registrados com o seu número internacional, né? O código do produto. Então, é uma das outras formas, né, de vocês pulsarem aqui. Tem uma... Ó, aqui ele já pegou o produto como um todo. Eu vou botar total e eu queria mostrar o mapinha para vocês. Eu vou tirar o partner, tá? E eu vou ver todas as importações, ó. Todas as exportações do Brasil por país. Agora sim, quando eu não ponho um partner, eu consigo ver então o valor das exportações por país e no ano. E aí eu tenho algumas outras formas de ver, como no mapa. Então o mapa, um Choropath Map, ele faz com que as cores representem valores, né? Então que representem valores intercalados, né? Representem momentos, níveis de valores, e a partir desses valores, né? Isso aqui certamente é feito por quartis, e esses quartis vão representando cores específicas que são mostradas aqui. Então é uma variável intervalar, tem intervalos aqui, mostrando diferentes países. Então o valor de exportação da China, o valor de exportação dos Estados Unidos, e aí quem exporta mais, quem importa mais, podemos colocar aqui também. Então eu vou mudar de exportação para importação. Ó, tem anos. Deixa eu ver com arrows. Ó, foco do Brasil e a importação do Brasil por país, inclusive com as nossas flechinhas ali. Bem interessante, né? Acho que dá para fazer bastante coisa com esses dados aqui, testar hipóteses, descrever variações das variáveis, por exemplo, comércio internacional do Brasil. Então, são formas de observar. Deixa eu ver outro que pode ajudar vocês. Missões de paz da ONU, ok. O PNUD, o OCDE, FMI, eles funcionam basicamente como o World Data Bank. Freedom House e Polity4 também, só que vocês vão ter que baixar os arquivos em formato Excel, né, em formato XLS ou XLSX. Depois vocês verão ali no vídeo como isso funciona. E aí, baixando esses arquivos, vocês conseguem processar no Excel. Eu vou para indicadores de poder, tá? Dois indicadores de poder que ajudam bastante. Poder hard, né? Poder duro. Tem um indicador interessante que se chama Composite Index of National Capabilities. Certo? Que é o índice composto de capacidade nacional, e ele é produzido por esse projeto aqui, Correlates of War. Nesse índice aqui, vocês conseguem encontrar, nessa versão aqui, versão 5, o índice de National Material Capabilities, tá? Que é o SINC, né? No SINC, vocês vão clicar aqui e vocês podem baixar o Codebook. Na realidade, vocês quando baixam isso aqui, ele já vem. Deixa eu ver onde é que eu baixo. Peraí, tio. Esse Correlates of War também tem dados sobre guerras, né? Então, guerras em diversos países. Então,
Interstate War Data, ou Interstate War. Então tem vários dados sobre guerra, porque ele justamente busca entender os correlatos da guerra, né? O que faz com que a guerra aconteça. Então aqui, ó, o National Material Capabilities, que é o SINC, você pode baixar a documentação dele para ver o que são os códigos, de onde que vieram os dados, e você baixa aqui a versão 5 em zip e ele vai ter um formato CSV. O formato CSV é um formato que você pode abrir pelo Excel e depois fazer alguns processamentos que eu mostro nos vídeos posteriores. Tá? Esse é um dos índices interessantes, National Material Capabilities, é um índice de hard power, porque ele vai usar 6 indicadores fundamentais para medir poder, e esses 6 indicadores são indicadores de poder, mais poder potencial, né, do que o poder concreto. Então, envolve população total, população urbana, produção de ferro e aço, consumo de energia, gasto militar e contingente militar. Tá? Esse é um índice de poder nacional muito vinculado a hard power, poder duro, né, capacidades materiais. Tem um outro índice bem interessante que é mais relacional. Eu não sei se mostrei para vocês ou para outra turma, mas ele é bem interessante. Ele é o índice do Instituto Elcano, né, de Global Presence. Ele é bem interessante esse índice. Ele é um índice que ele é mais relacional, então ele está preocupado mais com a presença do Estado, não com os meios, as capacidades que o Estado tem. E ele vai envolver 3 esferas, né, 3 dimensões de análise de poder, de presença na realidade. Então é a presença econômica, a presença militar e a presença soft. Nesse caso, vamos tentar entender aqui, abrir a composição do índice. Opa, ele já também tem mapa, tem formas de apresentar muito variadas. E também você pode baixar, né, os dados, por meio de planilhas. Deixa eu pegar aqui, Structure, Project Definition Structure. Aqui, esse gráfico eu queria mostrar para vocês. Então, ele faz um índice, ou seja, que vai de 0 a 100%, né, ou de 0 a 1, que vai ser composto, então, por 41% isso baseado em teorias e observações também precedentes. Ele vai propor, então, que a presença global de um país pode ser medida, né, por essas 3 dimensões, militar, econômica e soft. A militar compõe 23% da presença, né, da representação, da importância da presença global, que desses 23%, 10% são tropas, então tropas deslocadas ou alocadas internacionalmente em missões e bases, equipamento militar, né, projeção desses equipamentos de qualidade. No índice soft vai ter muito mais, então 36% refere ao índice soft, que é composto por várias pequenas subvariáveis, né, migração, número de imigrantes naquele país, num determinado ano, número de turistas, medalhas vencidas, esporte, né, medalhas vencidas em Jogos Olímpicos ou em times da FIFA, futebol, né, cultura, então a exportação de audiovisuais, materiais audiovisuais e produtos culturais. Informação, questão vinculada a agências de notícias, né, e a banda de internet. Tecnologia, vinculada à propriedade intelectual e patentes. Ciência, vinculada a artigos publicados em várias áreas da ciência. Educação, vinculado a nível... estudantes estrangeiros no país, que isso pode ser, e geralmente é considerado, né, um elemento do poder soft. E a cooperação para o desenvolvimento, né, quanto que ele produz, quanto que ele gera de cooperação para o desenvolvimento para outros países. Aqui na área econômica, 41%. Energia corresponde a 8%, né? Exportação de produtos de energia, exportação de produtos primários, 6%, exportação de produtos manufaturados, exportação de serviços, 9%, e investimentos diretos estrangeiros, né? Investimentos externos diretos, né? No exterior. Então, quando ele envia investimentos para o exterior, vocês podem depois pegar a análise por país aqui nos dados, né? Explorar. Pode pegar aqui, vamos pegar um país que a gente conheça, tipo Ranking, Contributions, Evolution. Vamos pegar, agora a gente procura aqui. Vamos lá no Brasil. Pum. Tá? Então, aqui está o ranking, ele está em dados básicos, de população e PIB, e aí você pode ir especificamente, né, a
em cada uma dessas categorias. No Brasil, o índice de... Isso aqui é no 2009. Eu também, 2019. Eu posso também procurar... Deixa eu ver onde é que eu procuro os dados para baixar. Teria que gravando não ajuda muito. Aqui é evolução, ó. No Brasil, em 2012, Economic Presence, diminuindo a presença econômica. A Espanha, comparando com o Brasil. E aqui eu acho que teria que forçar um pouquinho para ver onde baixar esses dados. Mas tem uma forma fácil, acreditem em mim, de baixar esses dados. O ponto fundamental aqui não é eu ensinar vocês como baixar os dados nesse momento, mas é mostrar quais são as fontes interessantes para vocês acessarem, tá? Aqui nesse momento, assim, no Fogadilha eu não encontrei. Deixa eu ver. Aqui o ano, a gente pode mexer aqui embaixo. Aqui são séries temporais. Aqui comparações. Certo? O Brasil em relação aos demais. Do ponto de vista da presença global. No ano específico. Aqui mudando o ano você pode também acessar outras formas, tá? Bom, é isso. É importante que vocês mexam, né? Fussem na organização desses dados, baixem esses dados, manipulem. E aí vocês vão conseguir utilizar para o trabalho de vocês. Também, deixa eu ver aqui, bom, soft power, hard power foi. Também há fontes primárias qualitativas. Então, é possível procurar, né, documentos oficiais, legislações dentro de órgãos, ministérios ou mesmo de parlamentos, né, dos casos que vocês estejam analisando, documentos mais qualitativos. Documentos públicos, white papers, né, um livro branco, por exemplo, de defesa, um livro branco de política externa, policy papers, que são documentos também que vão mostrar assim, posicionamentos em relação a temas específicos na área de relações internacionais, de política externa, policy papers de think tanks, né, alguns think tanks muito importantes, como Council for... Deixa eu pegar aqui e mostrar para vocês alguns. Né? Brookings Institution é um think tank muito importante dos Estados Unidos. Aqui tem vários policy papers mostrando, né? Inclusive se você colocar aqui vai aparecer todos os outros, né? Todos os think tanks mais importantes que podem ajudar vocês para entender a opinião de política externa da própria sociedade, pressões da sociedade para a política externa. Né? Heritage Foundation, Council on Foreign Relations, que é mais vinculado ao Partido Democrata, CSIS, que é mais vinculado ao Partido Republicano, né? Centro de Estudos Estratégicos. Então, aqui também há policy papers que vão ajudar a entender um pouco do posicionamento da sociedade em relação à política externa e às questões internacionais. Também, reports e resenhas, né? A gente pode ver resenhas nacionais, tem resenha da política externa brasileira, é um documento bem interessante que mostra um compilado. Isso foi feito durante muito tempo, não sei se hoje ainda se faz. Foi feito durante muito tempo pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil, um compilado dos documentos daquele ano específico sobre diversas questões, o que foi de mais importante, né? Sejam atas de encontros, relatórios de encontros, pronunciamentos. Então, vocês podem encontrar no próprio site do Itamaraty ou no site da revista Mundorama, que é uma revista que mantém também um pouco desses bancos de dados organizados, tá? E de organizações internacionais, mandatos, relatórios de campo. Se vocês estão lidando com, por exemplo, missões de paz, né? E vocês querem encontrar documentos importantes dessa missão no próprio site da missão, vocês conseguem encontrar muitos recursos aqui de publicação, de relatórios do secretário-geral, de resoluções do Conselho de Segurança. Então, nos próprios sites, né, nos próprios sites das missões, vocês conseguem encontrar então, um bocado de informações e análises sobre a missão. Aqui são análises já secundárias, mas eu sempre utilizei nos meus trabalhos reports, né, relatórios do secretário-geral ou de especialistas específicos da missão que produzem relatórios para o secretário-geral.
Outras instituições que produzem muitos relatórios são instituições internacionais, sobretudo sobre conflitos armados, né? São organizações não governamentais que atuam nessas zonas de conflito. Por exemplo, International Crisis Group. International Crisis Group. Nossa, uma onda. International Crisis Group ali embaixo. Tá? E aqui vocês conseguem também encontrar relatórios e briefings, que, é claro, vai ter uma orientação particular deste think tank, desta ONG, sobre os problemas. Então, se é um think tank da área de direitos humanos, certamente vai ter algum tipo de... os relatórios vão tratar de problemas de direitos humanos. Então, vocês também têm que entender um pouco daquilo que o Cameron Thies fala, né, naquele tópico que a gente discutiu na aula 8, né, que lida com a seletividade e enviesamento das pesquisas que a gente eventualmente acessa. Mas, levando isso em consideração, há muitas informações importantes. Assim, por exemplo, vamos pegar aqui um relatório sobre o financiamento do sistema de paz e segurança africano. E aqui, geralmente é feito em várias línguas, né? Vocês podem, aqui tem um briefing, né, do relatório. Vocês podem abrir em PDF, podem baixar em PDF, podem acessar aqui em HTML. Mas geralmente tem dados interessantes também, né? Aqui não apresenta nenhuma tabela, mas eu lembro que na época que estava lidando com conflitos armados muito específicos, aqui eu conseguia encontrar importantes informações que em outros lugares não conseguia, tanto no International Crisis Group quanto no Human Rights Watch. Né? Muito bem. Human Rights Watch. É uma organização bem importante também de defesa dos direitos humanos ao longo do mundo, ao longo do planeta, e nós temos vários relatórios sobre países especificamente, né? Até sobre o Brasil, tem bastante coisa sobre o Brasil aqui agora, e vocês podem filtrar por país. Então, quero pesquisar, sei lá, República Centro-Africana, e aí, não vou botar nenhum tópico, vamos ver o que aparece. Que bom. Angola. Não me deixa na mão, né? Mas tá. Transparência e responsabilização em Angola. Então, tem muitas entrevistas. Isso aqui já chega no ponto das fontes secundárias, né? Já está lidando com relatórios já processados. De todo modo, são relatórios importantes que podem nos ajudar, relatórios de campos que podem nos ajudar. Os mandatos nem tanto, os mandatos já são fonte primária, porque a gente está vendo a posição da organização e até mesmo as manifestações, discursos de secretário-geral, né, de diplomatas. Agora os relatórios de campo também. Os relatórios de campo eles já ficam entre uma linha tênue entre fonte primária e fonte secundária, porque os próprios especialistas às vezes dão a sua opinião e as suas recomendações. E aí esses relatórios de campo de ONGs ainda mais, né, já são fontes secundárias efetivamente. Deixa eu passar para o próximo slide. Outras fontes são aquelas que eram fontes sigilosas e aí foram liberadas. E dessas fontes a gente tem algumas bem interessantes. Tem, por parte da política externa dos Estados Unidos, tem um site que é preciosíssimo, que chama o site de documentos da Associação, da Federação de Cientistas Americanos. E ela publica cada 10 anos, passando 10 anos, se não me engano, né? Da lei de liberação de acesso à informação dos Estados Unidos, 10 anos de documentos sigilosos, você consegue ter acesso a eles. Então, você tem vários relatórios de política externa dos Estados Unidos, de estratégia de segurança nacional, que são abertos tanto pela sua categorização de não sigilosos ou não confidenciais, ou que foram abertos, né, pelo processo de transparência governamental. Então, tem coisas muito boas, assim, diretivas do presidente, ordens executivas, diretivas do diretor da CIA, diretivas de inteligência do Departamento de Defesa. Aqui é muito importante, né, os serviços de pesquisa e relatórios de pesquisa do Congresso. Tem muita coisa, por exemplo, a inteligência militar russa. Só de 2020 o que a gente já tem, né? Operações encobertas e atividades clandestinas. Um bocado de coisas, cartas de segurança nacional, reforma da inteligência externa. Um dos elementos aqui que é bem importante é o elemento de supervisão e de controle que o Congresso americano faz sobre o serviço de inteligência. Então tem muitas coisas aqui que vão mostrar até relatórios que vão confirmar, por exemplo, ações de inteligência, ações encobertas de assassinato,
de desestabilização, de guerra psicológica, porque os agentes de inteligência, mesmo de forma sigilosa, eles são obrigados a prestar depoimento em comissões do Congresso, sobretudo do Senado, sobre atividades de inteligência. Então, esses comitês do Senado são bem interessantes, o ato patriótico, né, Patriot Act, e assim as análises que são feitas pelo Congresso, muita coisa de análise, e muita coisa de fonte primária. Então vale muito a pena, principalmente a área aqui de National Security Council, que são as diretivas do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, que é o conselho que define política externa basicamente nos Estados Unidos. Tá? Se vocês não encontrarem por aqui, vocês podem até colocar lá no Google documentos FAS, por exemplo, National Security, que até estava meio difícil de procurar no sistema deles. National Security Directive. FAS. Aqui, ó. Diretivas do Conselho de Segurança Nacional da administração do Bush. E aí eu posso pegar aqui, vou no Presidential Directives, e eu vou desde o Truman, até o Biden já. Muitos documentos muito interessantes, tá? E outros recursos aqui bem relacionados. Então, para os Estados Unidos tem muita coisa. É claro, se você vai estudar, sei lá, como eu fiz na minha tese de doutorado, estudar país da África Austral, Zimbábue, você não vai achar nada na internet, né? Então, você vai ter que ir lá no campo, fazer pesquisa de campo. Muitas vezes você não vai conseguir acesso. Esses documentos estão sigilosos, mesmo antigos, eles não vão ser publicados. Às vezes você vai ser banido do acesso a tal documento quando você vai numa biblioteca do Congresso, numa biblioteca pública. É um problema quando você está lidando com países que não são democráticos. Mas, pelo menos nesses casos aqui, a gente já tem um bocado de fontes primárias que nos ajudam. Tá? Bancos de arquivos digitais online. Tem os arquivos da Biblioteca do Congresso americano. E esses aqui da EBSCO são vários arquivos sobre documentos de guerra civil, documentos... aqui especificamente, tem uma infinidade de coleções que vão ajudar em diferentes áreas. Especificamente na Biblioteca do Congresso americano, tem outros tantos documentos que não são só documentos dos Estados Unidos, mas também documentos digitalizados, de diferentes coleções. Aqui um exemplo, arquivos físicos públicos ou privados. Aqui a gente está tratando de arquivos digitais, mas se você puder, por exemplo, na biblioteca ou nos arquivos do Itamaraty, fazer uma análise de documentos mais antigos, de cartas, de resenhas, de comunicados. Então, tudo isso pode ajudar numa pesquisa. Eu, particularmente, fiz pesquisa no arquivo do Departamento de Relações Internacionais e Cooperação da África do Sul, no Zimbábue, Moçambique, e esses arquivos, alguns tinham muita coisa, outros não tinham nada. Na África do Sul, um país mais que se liberalizou, se tornou democrático, tem bastante coisa, inclusive sobre outros países. E lá você vai ter que ter uma organização clara do que você vai precisar, do que vai ser importante para o seu trabalho. O Wikileaks também tem muita coisa, né? Fuçem aqui no site, tem por país, tem por temática, tem vários vazamentos recentes que podem ajudar também em pesquisas de fontes primárias, tá? E o que mais que eu ia mencionar aqui? Os dados coletados, então, aqui são dados que a gente procura de outros, então seriam dados secundários, mesmo dentro de fontes primárias, e os dados coletados, que seriam os dados primários, que a gente pode coletar por meio de entrevista, um dos instrumentos que a gente mais usa aqui, né? Do ponto de vista de pesquisa de campo, a gente usa muito pouco, observação participante, né? Etnografia, a gente usa muito mais na área de relações internacionais, embora muito pouco ainda, mas na área de relações internacionais, quando a gente está lidando com política externa, com países que a gente tem acesso, ou com lideranças políticas, a técnica de entrevista, que é uma técnica de coleta, de observação e coleta de dados mais intensiva, porque a gente consegue organizar isso e num grupo menor, num grupo pequeno de entrevistados. A entrevista ela pode ser estruturada, não estruturada ou semi-estruturada. Vocês vão ver um videozinho específico que eu separei para vocês sobre isso. E os questionários que podem ser abertos, fechados, né? E os questionários eles são para um público muito maior. Então, você envia o questionário e aquela pessoa responde aquele questionário para você. Então, a entrevista e o questionário são diferentes coisas, né? Do ponto de vista do público, então a entrevista é um público menor.
A entrevista é algo que você anota, que você grava, registra, depois tem que transcrever, e o questionário é algo muito mais assim, distante. Então, você manda aquele questionário, tem que pressionar, inclusive, para as pessoas responderem, porque muitas vezes não respondem. Segundo a Lacazzi Marconi, a taxa de resposta de questionário é 25%, até menos do que isso. Então, é um elemento assim, de coleta de dados de opinião, né, de atitude, comportamento de populações que pode ajudar, mas na nossa área é difícil de aplicar, né? Já as entrevistas na nossa área são elementos bem importantes, né, de coleta de dados, sobretudo com lideranças políticas, com tomadores de decisão de política externa, então é algo que ajuda bastante. O desafio é que na nossa área a gente tem muito tema sigiloso, muito tema que as pessoas não liberam. Assim. Eu fiz algumas entrevistas na minha tese de doutorado e algumas dava sorte, assim, de pegar, sei lá, um assessor de política externa do Thabo Mbeki, ex-presidente da África do Sul, e o cara me abrir tudo, assim, o que eles faziam, né, do ponto de vista da tomada de decisão, quem que é que decidia e tal, quem influenciava. E outros que não abriam nada, assim, que diziam que não sabiam, que diziam que davam uma desconversada. Então, isso acaba acontecendo e as entrevistas são justamente qualitativas por causa disso, né? A gente tem que saber depois transformar e processar essas entrevistas por meio de análise de discurso, análise de conteúdo. Isso tudo é algo que é um pouco mais avançado na pesquisa e que certamente vocês depois vão aprender, né? Sobretudo na disciplina de laboratório de relações internacionais, né? Laboratório e projeto em relações internacionais, que ali vocês vão estar mais direcionados para o TCC de vocês, ou também em experiências de pesquisa científica com professores da área, com projetos de iniciação científica. Ver se tem mais coisa aqui. Não temos. Então é isso, pessoal. Eu queria reiterar que a ideia aqui é mostrar um bocado de caminhos que vocês podem tomar para obter fontes, sobretudo fontes primárias, que era algo que a gente não tinha tratado ainda, sejam fontes primárias de dados que são abertos ao público, dados agregados ou específicos, ou dados que foram liberados por meio de processos de transparência e de divulgação de informações por parte de governos. E tudo isso ajuda muito nas nossas pesquisas. Não quer dizer que as nossas pesquisas têm que ter só dados, né, só fontes primárias. A gente tem que sempre cotejar e equilibrar o tamanho da pesquisa do ponto de vista das fontes secundárias, ou seja, da pesquisa bibliográfica, e das fontes primárias. As fontes primárias devem ser usadas para mostrar, contrastar a nossa hipótese. Então, essas fontes primárias podem ajudar bastante quando a gente precisa disso, de contraste da nossa hipótese, de contestar eventualmente algo que já exista, do ponto de vista de hipóteses que aí estão, e a gente pode mostrar com dados que isso não ocorre. Então, a gente tem que saber para que usar esses dados primários, tá? Os dados secundários, do ponto de vista das fontes primárias. A gente tem que saber para que usar. E esses dados eles vão nos ajudar, então, justamente nesses pontos, e quando eles informam um fato relevante para a nossa pesquisa. A gente espera ter ajudado nessa função aí. Até a próxima. Um abraço.